Olá, você que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas, no nosso canal oficial do Notícias Agrícolas no YouTube. Continuamos aqui com a nossa programação ao longo do dia. Agora a gente vai falar sobre o clima, mas antes da gente iniciar a nossa entrevista, vale sempre lembrar, né? Deixa o seu comentário aqui no nosso chat. Seja você que está nos acompanhando pelo YouTube, seja você que está nos acompanhando pela home do site. Começa a deixar seu comentário, sua pergunta. Conta pra gente como que está o clima aí na sua região, como que estão as chuvas. Será que está muito calor? A gente sabe, né? Tá calorzão em boa parte do Brasil, né? A gente está aqui com o sol a pino, aqui na região de Campinas, muito calor. E aí a gente quer entender, né, para você, né, na sua região, na sua cidade. Inclusive, essas informações a gente traz aqui com os nossos especialistas, né? Hoje eu estou aqui com o Celso Oliveira, lá da Safira Energia. Celso, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Olá, Erickson. Olá a todos. Muito obrigado. Bom, Celso, estamos com um calorzão pegando na maior parte do Brasil, né? Temperaturas acima de 30 graus em praticamente todo o país. Mas vamos entender, né? Como é que fica o clima aí para os próximos dias? Bom, fazendo um resumo, Erickson, a temperatura ela ainda vai continuar elevada em boa parte do país, pelo menos até esse fim de semana, né? Temos aí uma inibição das precipitações. Aliás, até vale a pena mostrar, primeiramente, a imagem de satélite, que eu acho que ela representa bem o que está acontecendo aí sobre o país. Essas linhas, né, que aparecem aqui representam os ventos em altitude, tá? E o que aconteceu aí nesses últimos dias? Nós tivemos o deslocamento das nuvens mais carregadas mais para o oeste do Brasil, para o oeste da América do Sul, e passou a predominar aqui sobre a região sul, sudeste, parte do nordeste, uma massa de ar mais seco, né, muitas vezes associadas ou a um sistema chamado alta subtropical do Atlântico Sul, no Nordeste temos um vórtice ciclônico, enfim. Os nomes são complicados, mas o fato é que esses dois sistemas eles conseguiram inibir ou pelo menos empurrar as nuvens mais para o interior do continente, mais para o oeste do continente. Então é natural. A partir do momento que essas nuvens diminuem, né, o sol aparece com mais força e as temperaturas disparam, né? Então, temos tido aí temperaturas até, você comentou, mais de 30 graus, temos tido temperaturas de mais de 35 graus, principalmente entre oeste de São Paulo, Mato Grosso do Sul, noroeste do Paraná. Essa situação ainda continua hoje, né? É possível ver pela imagem de satélite. Formam nuvens carregadas à tarde, ocorrem chuvas, mas essas chuvas elas são muito isoladas. O grande problema são as áreas que já estão secas, né? Então, temos aí um cinturão, né, de baixa umidade do solo, desde o sul do Mato Grosso do Sul até o oeste do Rio Grande do Sul, que já vem comprometendo o desenvolvimento da soja, e do milho primeira safra, né? Então, a preocupação é justamente por aquelas regiões que já passam por um período de estiagem prolongado, Erickson. Muito bem. O pessoal, a gente tem recebido muitos comentários, né? Principalmente ali no Rio de Janeiro, o pessoal reclamando muito do calor lá. A gente vai aprofundar mais as questões, né, regionais, né, para ter esses recortes. Mas agora vou falar das chuvas, né? O pessoal tem se preocupado com essas chuvas, né? A gente vê um certo espaçamento de chuvas ali chegando para o centro-oeste. E a preocupação são dois pontos principais, né, nesse momento da safra. Essas chuvas espaçadas para o centro-oeste, se elas vão dar uma trégua, né, para os manejos avançarem e se teremos aí uma umidade interessante ali para o sul do país. O que os mapas Pois é. indicam, Celso? Pois não, Erickson, aqui esse primeiro mapa, né, o acumulado de 5 dias é de hoje, né, dia 22 até o dia 27 de janeiro. E aí, o que é interessante é que esse mapa ele traz justamente o que muita gente está precisando, ou seja,
um retorno, um aumento da precipitação sobre o sul do Brasil e uma diminuição dessa precipitação sobre o Mato Grosso, né? Então, justamente um aumento da chuva e aumento da umidade de solo. Vamos dar um zoom aqui, mas assim, já adiantando, né? Primeiro, os acumulados, eles são relativamente modestos. Essas áreas aqui em amarelo, elas representam acumulados de 50 milímetros, o que pode, de fato, ajudar bastante a região das Missões, noroeste do Rio Grande do Sul, parte da metade norte do estado, o oeste de Santa Catarina, também tem previsão de algumas áreas com mais de 50 milímetros. E essas áreas aqui em verde, no oeste do Paraná, representam acumulados, aqui no sul do Mato Grosso do Sul, acumulados que vão aí dos 20 até os 50 milímetros. Qual que é a questão? O problema, primeiro, né? Se tivéssemos persistência, ou seja, além desse primeiro mapa, tivéssemos uma continuidade dessa precipitação, ok, a gente poderia falar num aumento gradativo da umidade do solo, um estancamento das perdas. Primeiro ponto é que esse mapa, o acumulado não é muito alto, e na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, em eventuais áreas que não são irrigadas, essa chuva não é muito significativa. E um outro ponto também para a gente começar a ficar atento, né, que isso já tem mexido com o mercado, é a Argentina, né? A chuva volta para a Argentina, para a parte de Formosa, Santa Fé, uma região de Córdoba, mas as precipitações elas estão bem mais irregulares em Entre Rios, à medida que a gente avança para a província de Buenos Aires. Então, embora essas chuvas elas deem até um alívio, e até vale isso para a própria região sul, elas dão um alívio, elas ainda não resolvem o problema. Há necessidade de chuvas mais frequentes. A gente já vai ver que, na verdade, a chuva vai voltar a ficar canalizada mais na direção do sudeste e centro-oeste. Agora, pensando em centro-oeste, especificamente nesses próximos 5 dias, mesmo o Parecis está tendo dificuldade, Rondônia também, com muita chuva nesses últimos dias, a boa notícia é que essa precipitação diminui consideravelmente. Não para de chover completamente, até por conta do verão, mas temos uma situação onde a quantidade de chuva, né, esse azul aqui, ele representa acumulados inferiores aos 20 milímetros, e a gente está pensando num período de tempo aqui de 5 dias. Então, o que que significa isso? Que as chuvas elas vão ficar cada vez mais isoladas. Pega um talhão, não pega outro, enfim. Mas é possível trabalhar de forma bem mais razoável, colher a soja, instalar a safrinha, nesses próximos 5 dias. Matopiba também com uma condição de tempo mais seco, né? A gente já vinha, tivemos aí chuvas fortes na primeira quinzena de janeiro, agora a precipitação ela diminui de forma considerável. A mesma coisa vale para o Cerrado de Minas Gerais e para o Distrito Federal. No início, agora, nesse próximo fim de semana, chega uma frente fria aqui entre o Paraná e São Paulo, e por isso mesmo os maiores acumulados projetados nesse período estão para o Vale do Paranapanema, região do Tietê, enfim, acumulados aí de 50 até acima dos 50 milímetros, eventualmente chegando a 70, 90 milímetros. Quando essa frente fria chegar, Erickson, agora no próximo fim de semana, finalmente a temperatura ela deve diminuir no sul e sudeste, né? Justamente aumenta novamente a quantidade de nuvens, os ventos mudam de direção e com isso há um alívio aí nesse calorão que a gente vem observando. Vamos passar para a segunda pêntada, que aí muda bastante o cenário, né? Essa frente fria, ela acaba se organizando mais, e aí o que chama a atenção é que os acumulados, né, eles já começam a oscilar entre 50 e 100 milímetros, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, você comentou do calor, e de fato, Rio de Janeiro está com temperaturas próximas dos 40 graus. Nesse período, as temperaturas já devem ser bem mais baixas, né? A chuva atinge uma boa parte de Minas Gerais, não apenas a área de grãos, mas falamos aí de cana-de-açúcar no Triângulo Mineiro, café no sul de Minas, São Paulo também, a área de cana, café, laranja, com chuvas significativas nesse período. Precipitação aumenta no Mato Grosso do Sul, mas percebam que o sul do Mato Grosso do Sul, ok, tem chuvas, mas não é a região com maior acumulado. E essa precipitação avança também na direção do centro-oeste. Uma boa notícia, aí pensando, por exemplo, no Parecis, que é a última região que vai começar a colher, né? A chuva ainda está em processo de diminuição por lá, é que também vai ser a última região a receber essa precipitação mais intensa. Então, a expectativa ainda nesse período, embora, por exemplo, o Vale do Araguaia, né, até mesmo áreas
dos Chapadões do Mato Grosso do Sul, Goiás, voltem a ter dificuldade para os trabalhos de campo, especificamente o oeste do Mato Grosso tem precipitações ainda relativamente fracas. A mesma coisa vale para Rondônia. Mato Piba, a precipitação começa a aumentar, ainda não são acumulados muito altos, a não ser no extremo sudoeste, né, da Bahia, aí sim, divisa com Goiás, acumulados acima dos 50 milímetros, mas a precipitação, de uma forma geral, aumenta sobre o Mato Piba entre os dias 27, né, de janeiro e 1º de fevereiro. E aí, um ponto importante, vamos lá para a terceira pêntada, só para mostrar aqui como é que está a situação. Aqui, terceira pêntada. Essa chuva, né, que chega aí, essa frente fria que chega ali pelo Rio de Janeiro, organiza cada vez mais a precipitação pelo interior do Brasil. Então, possivelmente teremos um corredor de umidade. Não chega a ser uma zona de convergência do Atlântico Sul, né, que é a chamada ZACAS, que provocaria aí um acumulado ainda maior, mas, sem dúvida alguma, a quantidade de chuva é significativa, com destaque aí para a região do Cerrado de Minas e também Triângulo Mineiro, onde nessa área aqui mais escura, a gente já está falando de valores entre 150 e 200 milímetros. É bastante chuva em apenas 5 dias na região do Vale do Paraná, do Paranaíba. E aí vem um ponto importante, Erickson. A chuva, né, no Brasil, ela funciona bem na forma de gangorra, né? Quando ela... E na América do Sul, né, a gente percebe isso. Se ela começa a cair com muita intensidade numa área específica, as vizinhanças ficam mais secas. E por isso que eu chamei a atenção da questão da Argentina e da região sul, que no primeiro mapa é um alento à volta da chuva, mas a gente percebe que essa situação, né, de volta de chuva, ela não vai persistir por muito tempo. Na primeira semana de fevereiro já volta a secar bastante o Rio Grande do Sul, né? A chuva também enfraquece entre o Paraná e Santa Catarina, e a Argentina também volta a ter um período mais seco. Especificamente no Mato Piba, né, o corredor de umidade ele fica mais sobre Minas Gerais, então, nesse caso aí do Mato Piba, os acumulados projetados são um pouco mais baixos, aí algumas áreas batendo aí na casa dos 20 milímetros, mas ainda não é uma área que preocupa tanto, até em função das chuvas fortes registradas ainda na primeira quinzena de fevereiro, e há uma expectativa de chuvas fortes também na primeira quinzena de janeiro, desculpa, e também há uma expectativa de chuvas fortes também aí no final de fevereiro, início de março, mas realmente preocupa a situação do Mato Grosso, que a gente comentou, porque o período de colheita não é suficiente, essa janela aí de 7, 10 dias, ok, acelera bastante as atividades de colheita e plantio da safrinha, mas não resolve completamente o problema, e a gente já vê a formação de uma nova invernada aí no início de fevereiro, e a situação também preocupa para a Argentina e parte da região sul, porque há um alívio agora, mas esse alívio ele é temporário, realmente, não há ainda uma expectativa de chuvas mais frequentes, mais regulares sobre a região sul do Brasil, Erickson. Muito bem. Essas informações são importantes, né? A gente tem esse primeiro momento de alívio, mas a gente precisa entender e aprofundar um pouco mais essa questão, eu creio, Celso, que talvez essa informação possa chegar aos nossos colegas produtores e deixar despreocupados. Então, acho importante a gente reforçar essa questão. A gente vai ter uma próxima semana, né, esses próximos 5 dias, aliás, com um clima mais ameno, né? Você chega a comentar que vai ser um clima ideal de norte a sul do país, né? Ali com o centro-oeste mais tranquilo, né, em questão de precipitações, e a umidade voltando para o sul, mas que isso é temporário. Eu acho bom a gente frisar esse momento, e até peço para você pontuar bem essa questão, porque quando a gente mostra o mapa completo, isso é uma percepção que eu tenho tido aqui, né, vendo, né, os climas, né, os acompanhamentos climáticos. Quando a gente mostra o mapa inteiro, com esses coloridos, as pessoas às vezes ficam um pouco confusas. Então, vamos pontuar certinho, né, como fica essa questão, né, para o sul e para o centro-oeste nesses próximos 5 dias. Celso, por favor. Pois não. Qual que é a situação para os próximos 5 dias no sul? Tá? Nós temos aí sistemas de baixa pressão que vão avançar da Argentina, né, na direção da região sul, e isso atrai parte da umidade da Amazônia e provoca um aumento da precipitação. Hoje nós temos uma situação crítica entre o Mato Grosso do Sul e o oeste do Rio Grande do Sul.
essa precipitação ela pode chegar até os seus 50 milímetros em áreas do Noroeste e Missões, no Rio Grande do Sul, alguns pontos do oeste de Santa Catarina. Paraná tem mais chuva na faixa leste, mais para os Campos Gerais, Norte Pioneiro do que para o oeste, mas ainda assim acumulados superiores aos 20 milímetros. A mesma situação vale para o sul do Mato Grosso do Sul. Então, pensando na situação dos últimos 30 dias, onde a chuva ela tem sido mais escassa, né, com temperaturas altas na região sul, a boa notícia é que essa precipitação ela retorna agora nos próximos 5 dias. Esse é um ponto importante. A outra questão, que aí eu justamente digamos assim, esse mapa ele representa o que a gente teria de condição ideal, né, para as atividades agrícolas no Brasil. O excesso de chuva que foi observado em Mato Grosso nos últimos dias, ele diminui consideravelmente, a precipitação diminui consideravelmente. Então, aqui, a cor não ajuda tanto, mas aqui tem a divisa, né, a linha da divisa do estado do Mato Grosso. Temos ainda, claro, naturalmente, acumulados acima dos 50 milímetros, mas isso principalmente no norte do estado, né, no extremo norte. Mas qual que é a questão, Erickson? Muda muito a questão da qualidade da chuva. O que nós tínhamos até então? Invernada, né? Chuvas constantes, tanto que o noticiário tem mostrado o aumento do nível dos rios, transbordamento, áreas completamente inundadas. A partir do momento que você começa a ter chuvas mais na forma de pancadas, primeiro, você começa a ter mais períodos ensolarados pela manhã, e você consegue trabalhar melhor. E essas chuvas que acontecem à tarde, elas acontecem de forma isolada. Então, não há uma expectativa de nuvens carregadas dominarem todo o estado do Mato Grosso e provocarem chuva em todas as fazendas, em todos os talhões. Vai pegar um talhão, pega outro, eventualmente as atividades de campo elas acabam sendo paralisadas, mas por poucas horas, né? Podem ser retomadas tranquilamente no dia seguinte, ou se bobear, se a chuva for mais fraca, até poucas horas depois, né, dessa precipitação. Então, o que chama a atenção é que os acumulados eles são um pouco mais elevados no norte, no sudoeste, aí mais para a região do Pantanal, né, praticamente não chove, né, e a região do Parecis tem valores aí abaixo dos 20 milímetros, isso dividido em 5 dias. Então, realmente as condições para trabalho de campo elas melhoram consideravelmente agora no estado do Mato Grosso, a mesma situação para Rondônia também, que vem chovendo de forma bastante significativa. Erickson. Agora eu vou pedir aqui para o pessoal que está nos acompanhando no nosso chat que tragam as suas questões, né, as suas solicitações de informação climática para determinadas regiões ou cidades. Então você que está nos acompanhando ao vivo, né, nesse momento, seja pelo YouTube, seja pela nossa home do site, começa a deixar sua mensagem aqui no nosso chat. Enquanto isso, eu vou pedir algumas informações pontuais, elegendo aqui alguns estados de acordo com a região do país. Para a região norte, já que você comentou de Rondônia, acho interessante a gente aprofundar um pouco para a região norte, trazer um pouco mais de informação ali para Rondônia, como que fica nos próximos dias. Pois não, Erickson. Diminuição da chuva, essa é a expectativa. Hoje ainda o tempo está encoberto em Rondônia, ainda bastante úmido, mas a expectativa é de diminuição, principalmente no sul de Rondônia. O acumulado projetado é baixo, batendo aí na casa de 10 milímetros em 5 dias. É muito diferente, né, da situação que observamos nas últimas semanas. E à medida que avançamos mais para o norte, para a região de Ariquemes, por exemplo, esses acumulados eles acabam sendo um pouco maiores, aí um pouco acima dos 20 milímetros, mas nada também que provoque um atraso significativo das atividades de campo, comparando, claro, com o que a gente vinha observando, uma paralisação, né? O trabalho atualmente está paralisado, mas essa quantidade de chuva projetada, ela indica que há uma tendência aí de uma mudança do padrão, ou seja, chuvas mais na forma de pancadas, não tão invernada, não tão chuvoso como a gente vinha observando até então, Erickson. Muito bem. Agora ali para a região Nordeste. A região Nordeste a gente recebe muitas solicitações para aquele extremo Nordeste, né? Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, enfim, Rio Grande do Norte. Como devem ser as condições para aquela região para os próximos dias?
Tivemos problemas, a chuva foi excessiva. Na verdade, qual é a questão, né? Não é época, janeiro, né? Primeira quinzena de janeiro não é época de termos chuvas fortes no Agreste, no Sertão. É claro que ela foi muito bem-vinda pensando em reservatórios, né? Vários reservatórios, vários açudes encheram com essa precipitação, mas é importante o produtor ele ter justamente, até pensando numa tomada de decisão um pouco mais alongada, ter ideia de que isso não é o normal para a época do ano. Então, esse tipo de chuva, né, que aconteceu, ela é normal de acontecer mais. Novembro, por exemplo, isso atrasou até por conta da questão do Laninha, que também atrasou a sua formação. E algumas vezes a gente vê isso também no final do período úmido, lá para março, algumas vezes início de abril. Então, pensando agora em fevereiro, né, a expectativa é que as chuvas elas sejam mais isoladas. Então, entre o Rio Grande do Norte e Sergipe, até há previsão de algumas pancadas de chuva, mas elas são bem menores, né, do que as observadas aí no início de janeiro. Aos poucos, a tendência é que a água vá baixando, mas infelizmente tivemos aí prejuízos em função do excesso de chuva, mas a boa notícia, Erickson, é que essa precipitação ela tende a diminuir. Isso favorece a retomada das atividades de campo e, é claro, aí a gente vai monitorar, né, a chamada quadra chuvosa do Nordeste, né, que entre o Rio Grande do Norte, Paraíba, eventualmente Pernambuco, ela pega muito o período agora de fevereiro até maio, né? E a região mais de cana-de-açúcar, pensando em Alagoas, isso é mais para o meio do ano, né? Mais para julho. Isso depende muito da temperatura do Atlântico, né? Depende muito de um Atlântico com uma costa próxima do Nordeste mais aquecida, isso favorecendo as precipitações. Por enquanto, essa temperatura ainda não é tão favorável assim para manter as chuvas de inverno mais frequentes. Mas isso é uma coisa que a gente vai monitorar. O fato é que as chuvas agora elas são bem menos intensas que as observadas no início de janeiro, Erickson. Vamos lá para o Sudeste. Sudeste, você comentou que devemos ter uma atenção redobrada para as áreas de café. Isso, e aí eu diria que não é nem nesse primeiro mapa, tá? Esse primeiro mapa, né, ele representa ainda o início das chuvas que vão acontecer ali para agora para esse fim de semana, né, início da semana que vem, algumas precipitações acima dos 50 milímetros em São Paulo, Triângulo Mineiro, mas aí eu gostaria de mostrar, né, o que seria o período seguinte, né? Então, aqui do dia 27 até o dia 1º e até mesmo o período seguinte, né, que já representa a primeira semana de fevereiro. Olha só como a chuva, né, ela espalha, né, pelo Sudeste, exceção feita ao Espírito Santo, zona da Mata de Minas, mas principalmente áreas de divisa com o Espírito Santo e o Nordeste de Minas, a região do Vale do Jequitinhonha, essa região tem previsão de pouca chuva. Mas demais, né, as demais áreas, Rio de Janeiro, estado todo do Rio de Janeiro, uma boa parte de Minas Gerais e todo o estado de São Paulo com acumulados altos e até eventualmente chegando aí perto dos seus 150 milímetros, isso em apenas 5 dias na região da Serra da Mantiqueira, né? Lembrando aí áreas produtoras de café, soja, cana-de-açúcar, né, serão atingidas por essa precipitação. A mesma coisa vale para o estado de São Paulo, áreas de laranja, cana-de-açúcar, também com chuvas fortes agora, principalmente mais para o final da semana que vem, a partir de meados para o final da semana que vem, Erickson. E aí essa chuva prossegue, né? Ela continua pelo menos até o final da primeira semana de fevereiro, Erickson. Vamos para o Centro-Oeste. Vamos dar uma olhadinha para Goiás. O pessoal, né, tem perguntado muito Goiás, então vamos dar esse olhar mais atento para Goiás. Goiás mais seco, e eu também tenho tido solicitações, né, de Goiás, porque desde a primavera, a chuva ela tem começado, ela começou, né, o período úmido brasileiro, ele começou por Goiás, Goiás e Cerrado de Minas. Foi uma das áreas que mais receberam precipitação na primavera. E essa chuva continuou agora, no início de janeiro, né, com aquelas precipitações que também atingiram o Nordeste. Então, qual que é a situação? A chuva ela não corta completamente. Você tem sempre a ocorrência de algumas pancadas à tarde e, eventualmente, essas chuvas até são fortes. O problema é que o solo já está encharcado e qualquer precipitação, mesmo que isolada, de curta duração, ela acaba atrapalhando as atividades de campo. Mas ainda assim é a melhor situação comparada com o que vai acontecer à frente, né? Porque o acumulado previsto para os próximos 5 dias
no entorno do Distrito Federal, em média, né? Claro que um talhão ou outro acaba tendo acumulado mais alto, mas em média o valor é previsto em torno dos 20 milímetros. Só que aí fica o alerta, né, posteriormente, para o período que vai do dia 27 até o dia 1º, né, que esse acumulado sobre Goiás ele aumenta e deve aumentar ainda mais depois disso. E voltamos aí a ter uma chance maior de invernadas. Então, a situação agora é considerada, se não for a ideal, ainda é a melhor situação para trabalhos de campo, vamos dizer assim. Temos pelo menos manhãs mais ensolaradas agora, e aí a atenção do produtor precisa ficar aí para virada do mês, onde uma frente fria volta a alinhar essa umidade e trazer chuvas mais constantes, acumulados mais elevados. E aí a gente já percebe uma boa parte do estado de Goiás com acumulados superiores aos 50 milímetros nesse período. Erickson. E para o sul do país, né, o ponto de atenção acaba sendo ali o Paraná, né? O Paraná está recebendo alertas até de tempestades, enfim. O que a gente pode trazer para o Paraná para os próximos dias? Com relação às tempestades, isso, até por conta do calor, é difícil você afirmar que não vai acontecer. Essas tempestades acontecem de forma pontual, é verdade, mas é claro que por onde passa provoca um grande prejuízo. Então, enquanto tivermos ainda temperaturas muito altas, pelo menos até o próximo fim de semana, essas chuvas, né, projetadas, esses acumulados aí de 20 milímetros, aí na região do Norte Pioneiro 50, Campos Gerais também 50 milímetros, o alerta é que essas precipitações elas vêm acompanhadas de fortes rajadas de vento, eventualmente alguma queda de granizo. E aí chama a atenção o seguinte: esse período, né, agora entre 22 e 27, né, ele representa esses acumulados aí de 20 a 50 milímetros. No Paraná, posteriormente, do dia 27 até o dia 1º, ainda há acumulados altos, principalmente para a área de café do Norte Pioneiro, alguma área de cana-de-açúcar também. Já começa a diminuir um pouco mais a chuva no oeste do Paraná, valores abaixo dos 20 milímetros. E aí aquela situação que a gente comentou, Erickson, quando consolida, né, esse corredor de umidade sobre o sudeste, né, sudeste e centro-oeste, o Paraná ele acaba tendo uma diminuição do acumulado. Mas aí até vale um ponto importante. O Paraná, justamente por estar mais próximo do Sudeste, ele acaba recebendo um pouco mais de umidade. Então, o período úmido do Paraná, agora essa volta, né, esse aumento da precipitação, ele é até um pouco mais duradouro, especialmente sobre o Norte Pioneiro, onde na soma de 10 dias existem áreas com potencial para chegar a 100 milímetros, né? Só que aí, no decorrer da primeira semana da segunda semana, ainda na primeira, na verdade, e também na segunda, de fevereiro, essa chuva ela vai diminuindo gradativamente, né? E aí a gente percebe essa diminuição da chuva também em Santa Catarina e também no estado do Rio Grande do Sul. Então, o cenário é esse, de chuvas mais fortes agora nesses próximos 10 dias e depois diminuição da chuva no estado do Paraná posteriormente. E outro ponto importante para a gente esclarecer para os produtores rurais, que sempre abre muitos questionamentos, é essa atuação do Laninha, né? A gente vê que a gente tem as zonas de convergência atuando e o Laninha, né? Essa confirmação dessa presença do Laninha. Para os próximos dias, você vê essa atuação. A gente teve as informações do NOAA mostrando, né, que é uma atuação moderada a fraca. Mas os mapas indicam, né, como essas zonas de convergência e como o Laninha deve atuar. Como é que a gente consegue esclarecer para os produtores rurais a atuação desses fenômenos? Então, eu até trouxe aqui o mapa, né, da temperatura dos oceanos, né, de uma forma geral, e a região central, né, do Pacífico, ela continua mais fria que o normal. O máximo desse resfriamento já aconteceu no final de dezembro. A tendência agora é que essa área, né, de água fria ela vá diminuindo gradativamente, mas existe uma questão aí da memória, né, da atmosfera, né? Então, um ponto importante é justamente percebermos que, embora a temperatura do Oceano Pacífico já tenha alcançado seu ápice, quando a gente olha as simulações, você percebe a precipitação predominante, né, acontecendo mais entre Sudeste e Centro-Oeste, eventualmente alcançando também Norte e Nordeste,
E a Argentina, a própria região sul, ok, tem algumas precipitações, mas elas não são chuvas frequentes, né? Elas acontecem de forma mais espaçada. Eu até esperava agora, nesse mês de fevereiro, uma situação um pouco melhor para a região sul, onde essa precipitação ela ia se tornar mais frequente. Mas com essa zona de convergência, na verdade não chega a ser uma zona de convergência, mas com essa chuvarada toda que está sendo prevista agora entre o final de janeiro e início de fevereiro sobre o Sudeste, isso faz com que a canalização da umidade ela fique distante da região sul. Então, o problema é que essa precipitação ela acaba não sendo suficiente, né, muitas vezes, para cobrir todo o ciclo da cultura, né? Então, traz um alívio, sem dúvida alguma, agora nos próximos 5 dias teremos um alívio na situação da região sul, mas é claro que há necessidade de novas precipitações até o final do ciclo da cultura, né? O que preocupa é justamente quando você teria essas novas precipitações a ponto de manter aí a umidade do solo, né? Já que até, por exemplo, se eu for pegar aqui um mapa com a previsão de março, deixa eu aproveitar e mostrar isso aqui, né? Essa é a previsão do CFS, né? Modelo CFS da NOAA, ah, de anomalia de precipitação para março, tá? E o que que a gente percebe? Percebe justamente uma canalização da chuva mais entre Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste e Norte, e a região Sul, parte da Argentina, com precipitações inferiores à média. Não quer dizer isso que seja ausência total de chuva, mas mostra, Erickson, que a gente sempre tem essa tendência, né, das precipitações ficarem mais para a metade norte do país e penalizando um pouco mais o sul. Então, a preocupação no Laninha tem a ver com isso. Embora seja um fenômeno fraco, o problema é a persistência. Você acaba tendo sempre chuvas que ou passam muito rapidamente pelo sul, ou muitas vezes não acontecem, e depois elas alinham na direção do sudeste, do nordeste, do norte, e ficam um tempo prolongado sobre essas regiões, né? Isso acaba penalizando bastante a agricultura do sul. Ô Celso, vamos permanecer nesse mapa, que eu acho que agora a gente tem um ponto importante para debater aqui. Porque a gente já começa a ver não só esse momento da colheita, mas os primeiros produtores também já preparando para a safra seguinte. E acho que esse mapa, qual que é o período mais alongado que você tem para esse mapa, para a gente mostrar? Exatamente Que esse bom. período entre final ali de fevereiro, março. Aqui é março, né? Uhum, Representa março. E aqui, por exemplo, já é o abril. É que, assim, abril já é um mês mais seco, né? Mas exato. é, importante é o seguinte: no ano passado, aí vale o contexto. No ano passado, nós tivemos um corte da precipitação, começou por Minas Gerais, né? E avançou para Goiás, e depois disso, uma boa parte do país secou. Isso aconteceu muito, e é característico do El Niño. Nós, no ano passado, estávamos sob El Niño. Já esse ano, não temos o El Niño. Laninha fraco, neutralidade, o que seja, mas o fato é que a gente não tem o El Niño. Então, embora a gente olhe o mapa e fale, poxa, mas a chuva de março é boa, mas a de abril já parece ser mais fraca, né, sobre o sudeste e centro-oeste. O ponto importante é que você não tem um corte brusco da precipitação. Ela vai diminuindo, pode até ficar abaixo da média em abril, mas ela não representa uma ausência total de chuva, um corte brusco. Então, comparado ao ano passado, esse período chuvoso, ele prossegue por mais tempo. Fica toda a questão, e aí eu acho que é um ponto que ainda é a dúvida. O quanto vai atrasar o plantio do safrinha? Porque, é claro, por mais que você tenha um outono, um início de outono melhor que o ano passado, se atrasar muito o plantio, não vai adiantar muita coisa. Até porque se a gente avançar, por exemplo, para o mês de maio, né? O mês de maio, embora tenha até uma previsão de chuva acima da média próxima do Distrito Federal, no norte de Minas, é um mês muito perigoso para, assim, eu preciso de chuva em maio. Não é um mês que costuma chover de forma intensa sobre o país. Eventualmente, uma frente fria ou outra pode subir, mas as chuvas elas já ficam muito espaçadas. Então, é possível sim contar com chuvas mais frequentes até meados de abril, mas em maio já fica mais perigoso você contar com alguma precipitação, porque não é de fato a época do ano. Então, a dúvida é essa, Erickson. Ainda a gente precisa ver o quanto vai atrasar até meados agora de fevereiro, que seria, digamos, uma janela menos arriscada, né, para o desenvolvimento do milho.
E o que ficar para a segunda quinzena de fevereiro, essa é a área que é bem mais arriscada, porque, ok, a chuva vai até meados de abril, mas plantio mais tardio vai exigir água aí já quase no inverno, que já não é uma época realmente favorável, Erickson. É muito importante essas informações, principalmente para quem já está preparando aí o seu milho safrinha. Obrigado, Celso, pelas informações. A gente tem aqui só uma solicitação do Renato, uma solicitação adicional que eu vou pedir a sua gentileza. Ele está lá na região de Dourados, Mato Grosso do Sul. E lá já tem prejuízo para a soja. É isso que a gente está Sem dúvida. falando nesse exato momento, né? A gente está olhando nesse momento e já vendo lá para frente, porque realmente, né, esse mapa que você mostrou, temos alguma preocupação aí, né, para mais adiante. Temos, não, é algo para a gente monitorar. O problema, assim, tudo. Quando a situação começa a ser persistente, Erickson, aí é ruim para todo mundo, tá? Seja para quem recebe muita chuva e, obviamente, para quem está na condição de seca. Então, quando formam essas zonas de convergência, é, esses corredores de umidade, pode ter certeza que não é o ideal, acho que para quase ninguém, tá? E nesse caso, né, qual que é a situação para Dourados, né? Justamente por conta da passagem desse sistema de baixa pressão pelo sul do Brasil, há uma maior concentração de umidade sobre o sul do Mato Grosso do Sul. Ainda assim, né, a gente vê que as áreas com chuvas acima de 50 milímetros, esse arco de precipitação, não alcança, infelizmente, o sul do Mato Grosso do Sul. Há uma expectativa de volumes aí de 20 até 50 milímetros. À medida que caminha para sudoeste, até aproveitando um pouco mais, né, na região de Porto Murtinho, para o próprio Pantanal, né, do sul do Mato Grosso do Sul, não há expectativa de chuvas tão organizadas assim, então a gente percebe que há um limite dessa precipitação, e se avançarmos aí para o período que vai do dia 27 até o dia 1º, qual que é a situação? É uma situação também limite, embora volte a chover bem sobre o Pantanal, mas de novo, parece que a chuva ela pula por cima. Os acumulados, eles continuam aí batendo na casa de 20 a 50 milímetros, mas a área preferencial para chuva, o corredor, ele vai formar mais sobre o norte do Mato Grosso do Sul, né? Então, isso tem acontecido de uma forma frequente em alguns locais aqui do centro e sul do Brasil. Chove ao sul da área de interesse e rapidamente essa frente fria desloca mais para norte e a quantidade de chuva na área de interesse acaba sendo baixa. Então, assim, qual que é o ponto? Tem chuva? Tem previsão de chuva pelos próximos 10 dias. Mas a questão é que em nenhum momento temos uma canalização, um sistema que passe devagar, que é esse que era o ideal. Passar mais lentamente pelo sul do Mato Grosso do Sul, a ponto de trazer uma chuva, um bom volume, uma chuva que realmente aumente a umidade do solo e que dê uma tranquilidade maior. Então, assim, eu vejo os dois lados da moeda. Qual que é o lado bom? O lado bom é que a umidade da Amazônia fica mais próximo do Mato Grosso do Sul. O lado ruim é que você acaba tendo precipitações que elas acontecem, mas elas não são tão persistentes, né? Então, seria o ideal que tivéssemos aí chuvas um pouco mais organizadas, um pouco mais intensas sobre o sul do Mato Grosso do Sul. Perfeito. Celso, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo ao que é o nosso site Notícias Agrícolas. Muito obrigado, Erickson. Eu fico à disposição. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, pessoal, lembrando, né, você que nos acompanha, é sempre importante ter a participação, ter a sua participação constante aqui com a gente ao longo do dia. A gente começa o nosso dia ali às 8 horas da manhã com o Bom Dia Agronegócio, né, com a jornalista Carla Mendes, trazendo as primeiras notícias, né, as primeiras informações do dia e repercussões do dia anterior. A gente passa por momentos turbulentos nesse período do ano, Trump entrando aí lá nos Estados Unidos, né, e tudo que acontece lá nos Estados Unidos acaba repercutindo bastante, né, nas bolsas de grãos, né, nas commodities em geral. A gente segue o nosso dia às 9 horas da manhã com Realidades da Safra. Realidades da Safra é aquele momento em que a gente vai conversar diretamente com os produtores rurais, com os técnicos, com os especialistas que estão em campo. Nesse momento, a gente pega essas informações, né, do que está acontecendo na região, nas cidades, para a gente ter esse panorama, né? A gente tem essa previsão de uma safra recorde, né, para a soja,
Mas a gente sabe que isso vai depender de região para região. A gente já tem relato de perdas no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul, né? E em outras regiões, como Mato Grosso, essa dificuldade em entrar com os equipamentos para colheita, muita chuva. Mas o Celso trouxe aqui ao longo da entrevista, né? E por isso é importante a gente ter esse Realidades da Safra e logo na sequência a previsão do tempo. O Celso Oliveira, ele trouxe aqui, por exemplo, essa informação. A gente vai ter um clima muito ameno ali para os próximos 5 dias, né? Esse clima ele vai favorecer os trabalhos no Centro-Oeste, as chuvas ficam mais espaçadas, os produtores vão ter esses momentos que vão conseguir entrar em campo, fazer ali os seus trabalhos. Em compensação, para o sul do país, a chuva volta, traz ali umidade para o Rio Grande do Sul, né, que os gaúchos estão esperando tanto, né, essa umidade chegar lá no sul do país, traz um certo alívio. No entanto, o Celso afirma que esse alívio pode ser momentâneo. Daqui 2 semanas, né, dali 10 dias, o clima volta a esse padrão que a gente está vendo mais atualmente, né? O sul mais seco, as chuvas voltando ali para o Centro-Oeste. Mas é sempre bom lembrar, né? O clima ele é dinâmico, né? Ele muda dia a dia, exatamente por isso a gente traz informações diárias aqui de previsão do tempo para vocês, para entender, né, como que essas mudanças vão afetar as lavouras, né, as condições aí do avanço, né, para a colheita dessa safra. Na sequência a gente entra com o mercado do boi às 11 horas, ou seja, daqui a pouquinho, daqui a alguns minutinhos, vai ter mercado do boi para você entender como que fica esse mercado. E ali ao meio-dia a gente também tem mais entrevistas exclusivas comentando ali algum outro mercado de interesse, né? Seja algodão, milho, arroz, enfim, feijão, qualquer outro mercado de interesse ali ao meio-dia. Essa edição diária, né, até ao meio-dia, ela está acontecendo desde segunda-feira. Então já deixo o convite também, deixe esse comentário, vocês estão gostando desse modelo? Qual que é a sua opinião? Traz aqui pra gente que a gente está sempre de olho. E à tarde a gente também traz mais informações, temos podcasts, temos entrevistas de outras commodities, outras culturas, enfim, entrevistas repercutindo sobre economia, sobre a situação em outras partes do mundo, petróleo, enfim. Por isso também é sempre importante você ativar o sininho e se inscrever no canal, assim você não perde nenhuma dessas informações e a gente encerra o nosso dia com um fechamento de mercado, ali com o Alexander Horta, ali é o fechamento do dia mesmo, a gente vê como que repercutiu todas as informações ao longo do dia, os mercados são dinâmicos, eles vão se posicionando conforme as informações vão chegando, por isso é importante você estar sempre conosco aqui no site, ativar o sininho, se inscrever no canal, né, receber as notificações para estar sempre aqui com a gente, recebendo essas informações em primeira mão. Muito bem, pessoal, eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui. Até uma próxima. Um abraço.